A nossa dica técnica de hoje é de como fazer um plantio correto do capim-elefante BRS Capiaçu. A gente começa pela escolha da muda. A muda deve estar madura e, em média, ela alcança essa maturidade em torno de 100 dias de rebrota. De posse da muda adequada, da muda com 100 dias de maturidade pelo menos, nós fazemos a colheita dessa muda e vamos prepará-la para levar para o sulco. A gente desponta a muda. Por que a gente desponta a muda? Essa parte da planta não nasce. Então é mais peso para o camarada estar carregando para o campo. Então isso aqui não tem necessidade de ir para o campo. De posse da análise de solo, eu faço a correção de acordo com o que essa análise pede, preparo o solo e procedo então à abertura dos sulcos. O sulco para plantio de capiaçu, a gente lembra que não deve ser profundo como o sulco que a gente recomenda para plantio de cana. O sulco para plantio de capiaçu deve ter isso aqui de 20 a 25 centímetros de profundidade, porque as mudas de capiaçu não toleram muita terra e atrapalha a sua saída. Então 20 a 25 centímetros de profundidade é o tamanho ideal, é a profundidade ideal para o sulco de capiaçu. Com relação ao espaçamento que a gente utiliza entre sulcos, uma dica que a gente usa é fazer a medida pela bitola do trator que vai trabalhar na área, principalmente o trator que vai fazer a cobertura, vai fazer a adubação em cobertura. Porque a recomendação da adubação em cobertura é com plantas em torno de 50 centímetros de altura. Então nós não podemos pisar na linha de plantio, que nós vamos estar matando, vamos estar atrapalhando a nossa capineira. Então essa bitola deve ser considerada. Uma dica que a gente faz é o seguinte: você tem o trator, você mede 20 centímetros para fora da roda traseira, marca no solo, vem no centro do trator, marca novamente. Esse é o espaçamento entre sulcos, que a hora que a gente for fazer o trabalho de cobertura, a roda do trator não vai pisar sobre a linha de plantio. A adubação do BRS Capiaçu pode ser feita de diversas maneiras. Eu posso jogar esse adubo a lanço em toda a área, posso utilizar uma adubadeira que vai colocar esse adubo no sulco, né, de forma mais fácil, mais prática, ou então eu posso fazer de forma manual. Por exemplo, um pequeno produtor que não tem à sua disposição uma adubadeira, ele pode fazer isso de forma manual. E uma forma que a gente utiliza para colocar a quantidade correta de adubo por hectare é usar uma marcação, normalmente aí uma vara de bambu de 5 metros, 10 metros, a gente marca o sulco. Nesse caso, especificamente aqui, a gente está usando uma barra de PVC de 6 metros, que é mais leve, mais fácil de ser trabalhada. A gente coloca essa barra entre os sulcos e faz a distribuição desse adubo na extensão dessa barra e utiliza para dois camaradas, um adubando de um lado, outro do outro, e dessa forma a gente consegue fazer uma distribuição próximo daquilo que a gente quer de quantidade de adubo por hectare. Nesse caso específico aqui, nós estamos usando uma taxa de 750 kg de superfosfato simples por hectare. Feita a adubação dos sulcos, eu vou fazer a distribuição das mudas. O pessoal nos pergunta quantos colmos eu preciso colocar no sulco na hora do plantio, né? Eu posso colocar um colmo, né? Hoje o grande problema de plantio de capiaçu é a pouca disponibilidade de muda que nós temos. Então quando eu uso um colmo só, eu faço rendimento de muda, né? Nós temos já alguns resultados de, no primeira colheita, com um colmo só na linha, de produtores colhendo até 90 toneladas desse capiaçu no primeiro corte, tá? Então eu posso usar um, eu posso usar dois, isso vai depender da disponibilidade de muda que eu tiver, né? Quanto mais colmos eu usar no sulco, mais mudas eu vou gastar, ok? Mas lembro
que um colmo é suficiente para eu ter uma boa população de plantas já no início do desenvolvimento da capineira. Outra dica importante na hora do plantio é a recomendação de fazer o corte, de cortar esse colmo dentro do sulco, né? E não colocar inteiro dentro do sulco. Quando eu coloco um colmo inteiro dentro do sulco, essas gemas do meio, elas não germinam. A gente perde essa gema. E quando eu pico essa gema, esse colmo, eu estimulo todas as gemas a nascerem. Então a gente corta isso 3 nós, 4 nós, 2, né? Esse corte do colmo é importante para eu garantir uma boa saída de gemas. O corte das mudas no sulco eu posso fazer com o auxílio do facão ou então com uma enxada, encabo a enxada bem em pé, amolo bem essa enxada, que facilita na hora de fazer o serviço, que o camarada não tem que agachar muito. Uma outra dúvida que o produtor tem é com relação ao contato dessa muda com o adubo. A gente lembra que o adubo recomendado para plantio é simplesmente fósforo. Nesse caso aqui é o super simples, né? Tem enxofre e fósforo e não tem problema a muda entrar em contato, porque não ocorre queima dessa muda em contato com esse adubo. Além do mais, essa quantidade, quando a gente cobre essa muda, essa terra praticamente tira o contato da muda com esse adubo. Mas, independente de qualquer maneira, se a muda tivesse em contato com esse tipo de adubo, com fósforo, não tem problema. Uma vez distribuídas as mudas nos sulcos e seccionadas, eu vou fazer a cobertura dessas mudas com solo. Ela pode ser feita com a enxada, faz um serviço bem feito, é mais demorado, o serviço rende pouco e fica um serviço bom. Mas nós temos outras possibilidades também e uma delas é fazer a cobertura inicial dessas mudas com uma grade e depois a gente só faz o arremate das mudas que ficaram para fora com o auxílio de uma enxada. Quando eu uso o auxílio da grade para fazer a cobertura dos colmos no sulco, é necessário eu fazer depois um arremate, vir com uma enxada e cobrir as mudas que por acaso ficaram para fora. Quando o produtor vai fazer o uso da grade para auxiliar na cobertura dos colmos no sulco, a gente lembra que essa grade tem que ser regulada, né? Você tem que mexer na abertura, ou fechar mais a grade, ou abrir e fazer o teste e ver se ela está fazendo um serviço adequado. Não pode estar arrancando muda do sulco e nem jogando pouca terra. Então você tem que fazer essa regulagem para daí então dar continuidade no serviço. Pessoal, deixada a dica de como fazer o correto plantio do capim-elefante BRS Capiaçu, a gente lembra os senhores que em caso de dúvida, consulte o técnico da Emater de seu município. Ele está aí próximo de vocês e pode te ajudar.